Atenção pessoal, 8h30, uma live ao vivo. Gostaria que você deixasse sua pergunta que você tem alguma dúvida. Deixe nos comentários. Eu acho que você precisa aí. Estamos configurando 8h30. Oito e meia começa a nossa live. Deixa eu girar a câmera aqui. Olá pessoal, como é que está? Coloca no perfil ali, para ver. Temos alguns assuntos para conversar hoje, pessoal. E gostaria da colaboração de todos. Se colocasse um comentário, alguma pergunta. Acho que eu tenho que ir no perfil da Igreja Livre. Deixa eu ver. 8h28, daqui a 2 minutos começa a nossa live. Chamando o pessoal aí. Tá chamando o pessoal. Vou tentar. Essa é uma live da Igreja Livre Unida em Cristo. Essa igreja não é minha, pessoal. Essa igreja não é minha. É a igreja do Senhor Jesus. Só para lembrar que eu não tenho igreja. Esses dias... Como é que tá o som aí, pessoal? Dá um oi aí. Dá um ok aí pro som e pra imagem. Quem puder me ajudar. E me perguntaram se eu tinha igreja, né? Aí eu disse, como é que eu vou ter igreja, né? Se eu sou a igreja. Igreja são pessoas. Igrejas são pessoas e não o estabelecimento. O estabelecimento onde se reúne pessoal para orar, para cantar louvores, ali é um ponto de união, né? É um ponto onde as pessoas se juntam, é um local onde as pessoas se unem para adorar ao Senhor. Então, 8h30 começou. 8h30. Estamos ajustando os nossos equipamentos. Bom, pessoal, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas aqui na cidade de Bagé, o negócio tá feio, o negócio do coronavírus aí. O negócio tá feio. As pessoas estão com medo, né? Evidentemente, isso é normal, porque é um vírus, é um inimigo invisível, tá? É um inimigo invisível, então é natural que as pessoas tenham medo. E eu acho também que o medo ele é bom, porque a pessoa, quando ela não tem medo,
ela acaba fazendo coisas que saem, não é? Sai da naturalidade do homem. Então, o medo ele é bom, porque o medo faz com que a gente venha se cuidar. Né? O medo faz com que a gente venha se cuidar, venha se proteger os familiares. Né? Então, neste momento, está acontecendo dois embates muito fortes sobre a economia e o vírus. Né? De um lado, nós temos pessoas que estão apoiando essa quarentena, e de outro lado, temos pessoas que querem sair para a rua para trabalhar. Né? Então, a gente está vivendo em cima do muro, a gente não tem ainda algo mais definido acerca desse assunto. Né? Na minha opinião, eu deixo para que os mais entendidos do assunto resolvam esse negócio. Né? Eu sei que tem pessoas que são autônomos, assim como eu. Né? Se o meu telefone não toca, eu não tenho o alimento. Meu telefone precisa tocar. Os clientes precisam me ligar para eu poder comprar os alimentos. Né? E agora, com esse momento de crise, quem é que vai ligar para o autônomo? Ninguém consegue ligar para um autônomo. Né? Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho muitas coisas que eu preciso arrumar, mas eu não vou chamar alguém de fora enquanto está esse negócio aí, porque as pessoas estão com medo. Então, aí que entra a crise, né? O dinheiro não gira. O dinheiro não gira e aí a crise vem. Não é? É perigoso? É perigoso, né? Essa junção de pessoas, como diz o especialista, é perigoso. Mas também nós temos que ver aquele cara que tem família, né? Que tem filhos. Chega na hora do teu filho pedir o leite, pedir a bolachinha, né? E tu não tem esse dinheiro para comprar. E aí, como é que fica? É complicado, né? É bem complicado. Então, Bagé é um dos, se não me engano, é a segunda cidade do estado que está com esse foco de coronavírus. Hoje saiu uma carreata aí da equipe empresarial fazendo uma certa pressão, né, para que o comércio venha abrir. Né? E do outro lado também nós temos essas pessoas que são mais pobres, né? Assim como eu, que não tem um serviço de carteira assinada, não tem uma garantia todos os meses, não é? Então, é complicado, pessoal, mas só Deus na causa, só Jesus Cristo na causa. Bom, esse vídeo, ele é feito através da Igreja Livre Unida em Cristo, né? Eu tenho aqui a Érica, que tem algumas perguntas ali de algum pessoal que gosta de perguntar, né? E vamos tentar responder a todos desde da medida do possível, né? Um beijo grande para todo mundo aí, alguns que me conhecem, outros que estão chegando agora. Meu nome é Paulo Caetano. Enfim, vamos ao que interessa então, que é a palavra de Deus nesse momento, num momento tão complicado que estamos vivendo. Minha secretária tem alguma pergunta? É a primeira pergunta para te fazer. Qual é o significado de Igreja Livre Unidas em Cristo? Bom, essa é uma pergunta que muitos têm me feito, né? Qual é o significado da Igreja Livre Unida em Cristo? E é um significado muito simples. A igreja são pessoas. Né? É que nós temos uma cultura que igreja é o templo. Né? Todo mundo diz assim, vamos à igreja, vamos à igreja, vamos à igreja. Hoje nós vamos à igreja. E igreja não é o templo, igreja são pessoas. Né? Então, igreja, pessoas livres, não é? São pessoas que são livres para viver. Essa aqui é a grande verdade. Hoje em dia nós temos
um cristianismo muito religioso, não é? Que prende muito as pessoas naquela religião, e isso aí acaba fazendo com que o cidadão seja uma pessoa arrogante muitas vezes, uma pessoa sofrida, uma pessoa que não tem liberdade, né? Tudo isso a religião oprime. E por isso, igreja livre, e é uma igreja livre unida em Cristo, né? Como diz a palavra, Cristo é a cabeça, e a igreja, que são pessoas, são os membros, não é? Então, a partir do momento que você diz eu sou membro de tal placa, você não é membro de tal placa, você é membro de Cristo. Tá? Essa que é a grande verdade. Você é membro de Cristo e não da placa A ou placa B. Né? Então, hoje em dia, nós temos vivendo uma grande mensagem de Deus, vamos dizer assim. Porque tudo que está acontecendo agora foi algo que foi profetizado por Jesus Cristo. Foi profetizado por Jesus Cristo. E hoje em dia, eu estou vendo que as pessoas, a igreja, pessoas, elas estão se dando de conta de que elas que são o templo. Né? O templo, hoje em dia, ele é muito idolatrado pelas pessoas. Ele é muito idolatrado. E lá em Apocalipse, no finalzinho, no Apocalipse 22:15, obrigado a Érica, está sempre atenta à palavra, diz que os idólatras ficarão de fora. E hoje em dia nós vemos pessoas dizer que o templo é a casa de Deus. Né? E o templo não é a casa de Deus. A casa de Deus são pessoas convertidas a Cristo. Esse sim é o templo do Espírito Santo. O tabernáculo, o templo, é um lugar de adoração, onde as pessoas simplesmente se reúnem. Então o templo pode ser um galpão, pode ser uma casa, pode ser qualquer lugar. Né? E hoje nós estamos vivendo isso, porque eu tenho falado desde o começo, eu tenho falado há muito tempo, sou muito criticado com isso, de que a gente precisa estar dentro dos templos. E é ali que a pessoa ela é ensinada. Né? E Deus hoje em dia está mostrando aquilo que eu venho dizendo há horas. Né? Que você não precisa de um templo de pedra, né? Um templo de cimento para você encontrar a Deus. Você encontra Deus no teu quarto, como disse o Senhor Jesus. Você encontra Deus na palavra que está ali explícita, apenas estudar, não é? Então, existe uma grande idolatria, uma idolatria muito grande acerca do templo, né? Meu Deus, eu sou testemunha, que as pessoas são tão mal ensinadas, que esses tempos eu estava numa igreja e os caras não queriam deixar, as pessoas dessa determinada igreja, não queriam deixar um rapaz de boné, porque ele estava de boné, não queriam deixar o cara tocar. Não queriam deixar o cara tocar o instrumento musical ou cantar ali em cima ali, porque ele estava de boné. E as pessoas diziam, isso é uma afronta para Deus, porque ele está na casa de Deus, e não sei o que mais. Então, a religião torna a pessoa muito hipócrita, né? E Deus vem mostrado agora com esse coronavírus. Né? Esses pastores que são pastores dessas igrejas, eles têm que virem para a internet e pregarem aquilo que eles pregam dentro daqueles espaços quadrados. Né? Eles têm que vir para a internet e mostrar o evangelho para as pessoas. Né? Deus está preparando tudo isso. Só que eles não querem saber disso. Né? A gente vê poucas manifestações disso.
A gente vê mais pessoas, membros, vamos dizer assim, postando as coisas no Face, do que propriamente os pastores que eram para estar ali pregando o evangelho, né? Então, se o templo fosse algo tão sagrado assim, né, eu creio que Deus nem permitiria o coronavírus ter aparecido, porque senão ia estragar o templo, né? O templo, então, somos nós. Então, Igreja Livre unida em Cristo, né? O templo unido em Cristo. Vamos ver se a Erika tem alguma outra pergunta para fazer. O que você tem a falar sobre a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, boa pergunta. Isso aí, Mateus, Evangelho de Mateus, fala sobre o dinheiro, sobre o amor ao dinheiro, não é? E dinheiro é bom e todo mundo precisa. Tanto agora está mais que provado que a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas. Tanto é que está todo mundo desesperado, não é? O problema é o amor ao dinheiro. E a teologia da prosperidade, ela veio para fazer com que as pessoas lutem para ter mais dinheiro, né? As pessoas se entreguem ao evangelho apenas por dinheiro. E quando a coisa começa a esgotar, a pessoa ela fica desesperada, porque ela só aprendeu a pedir, né? Ela só aprendeu a pedir. Então ela vai, ela faz voto, ela dá o carro dela em troca de algum benefício espiritual, né? E por quê? Porque isso é ensinado, né? Você vem, o teu dízimo ele é sagrado, né, para muitas igrejas, né? Porque você dando para a igreja, você vai receber muito, e muito, e muito, né? E isso chama-se teologia da prosperidade. E é algo que realmente prejudicou muito o evangelho do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele não tinha nem onde inclinar a cabeça, né? Como diz os próprios evangelhos. Ele não tinha onde inclinar-se a cabeça. E hoje em dia a gente vê, se eu sou abençoado, a pessoa vê a minha bênção através do meu carro, né? A pessoa vê a minha bênção através da minha casa. Se eu moro num casebrezinho de pau a pica, se o piso da minha casa é de chão batido, eu não sou tão abençoado assim. Eu sou um cara que preciso me entregar mais para Deus. E isso é um erro. Isso é um erro. Porque o mesmo Deus que eu sirvo e me abençoa é o mesmo Deus que serve o mendigo. Entende? É o mesmo Deus que serve aquele cara que está lá na campanha agora, aquele cara que é analfabeto, mas ele é honesto. Ele é honesto, ele é um cara de um coração bom, não é? Ele é um cara que crê em Jesus Cristo. Então é a mesma fé, né? Certa vez eu perguntei para um líder religioso se a pessoa que morava na campanha, ela teria direito, ela ia ser salva, né? Segundo o evangelho. E essa pessoa disse que era impossível, que se ela não viesse para o templo e aprendesse, ela não tinha como ela ser. E olha o engano, né? Porque Jesus Cristo ele é muito maior, ele é muito mais amplo do que a religião nos ensina. A religião nos ensina que nós devemos nos arrumar aos domingos e vir para o templo, né? A pessoa fazendo isso, ela é vista pela sociedade como um cara espiritual e um cara bem-sucedido, abençoado, não é? E na verdade não é. O verdadeiro cristão é aquele que tem o coração puro, né? É aquele cara que se converteu ao Senhor Jesus e ele tem um coração puro. Ele não é enganoso. Todos os atos dele é um ato de amor e de honestidade para com o próximo. Então, isso é um assunto muito, muito lindo da gente conversar, porque está chegando dias, e esses dias é hoje, né, que essas podridão do meio do cristianismo está aparecendo. Essa podridão no meio do cristianismo está aparecendo, né? Pessoas que eram enganadas, muito enganadas por cães gulosos, avarentos, que só pensam em ganhar dinheiro, né? E hoje não, hoje as pessoas estão mudando um pouco mais
o pensamento, estão estudando mais o Evangelho, estão vendo que foram enganados, né? Estão vendo que não é bem assim, que a bênção de Deus ela é em cima daquele que crê, daquele que tem fé. Não é? A teologia da prosperidade não, ela veio e desmanchou a fé. Ela veio e disse assim, não, eu só tenho fé se eu der alguma coisa em troca. Né? Se eu der alguma coisa em troca, eu sou bem sucedido. Se eu não der, eu não sou. E é claro que a gente deve dar, a gente deve abençoar, mas isso é uma coisa que deve ser espontânea do coração de cada ser humano. E não porque eu quero comprar uma casa nova e eu preciso dar um carro velho que eu tenho. Né? Porque eu preciso comprar, porque eu preciso ter um emprego tal, não é? Eu preciso fazer um sacrifício de ofertas. Por exemplo, eu pegar o primeiro salário que eu tenho e colocar dentro do templo, né, da teologia da prosperidade. Isso é um engano fortíssimo. Ok? Então, é isso que eu tenho sobre a teologia, Érica. Não sei se tem alguma outra pergunta a mais para fazer. Uma pergunta bem interessante agora. Sim, tá. Eu conheço várias pessoas, algumas pessoas, que elas sofrem de depressão, ansiedade, essas coisas assim, sabe? Sim. E o que eu devo fazer? O que tu deve fazer para os teus amigos que têm depressão, ansiedade, depressão, pessoas, o que eu devo fazer para ajudar eles? O que tu precisa fazer para ajudar essas pessoas, não é? Bom, o que a gente deve fazer para ajudar essas pessoas é sempre levar uma palavra de positividade para elas, entende? Sempre procurar, se tu tem no teu meio uma pessoa que ela é desequilibrada mentalmente, que ela tem medo da noite, ela tem medo de dormir sozinha, é uma pessoa que está triste de espírito, como a própria palavra diz, ela está doente espiritualmente, a fé dela ainda não alcança o que é para ser alcançado, não é? Então o que tu precisa fazer é apenas levar uma palavra de positividade para ela. Não é? Então não precisa nem tu ser cristão para te fazer isso. Não precisa nem tu entender da palavra. Né? Agora, se a pessoa ela está oprimida, né? Ela está deprimida por alguma situação, e tu ainda leva a desgraça para a vida dela, né? Essa pessoa vai se afundar cada vez mais. Né? E tu precisa passar fé para essa pessoa. Entende? Tu precisa passar fé, tu precisa dizer para ela que tem um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a situação dela. Não é? Assim como mudou a tua vida, como mudou a minha e como muda a vida de muitos. Não é? Então, esse é o primeiro conselho. E se a pressão for uma pressão muito profunda, não é? Eu aconselho fazer orações na casa dessa pessoa, fazer visita, orar junto, né? Procurar um bom psicólogo para essa pessoa. Né? Agora, não existe mágica no meio das coisas, né? Não existe mágica. A pessoa que ela está com depressão, né? Se ela não for tratada, ela não vai ser curada. Ela precisa ser tratada. Né? Agora a gente vê muitas mágicas por aí, vamos fazer tal coisa e vai acontecer. Não, é um tratamento que vem ao longo do tempo, né? E onde essa pessoa, para ela fugir da depressão, ela precisa adquirir fé, ela precisa esquecer o passado. Entendeu? Isso é muito importante. A gente esquecer o passado. Quem lembra do passado, ela é escrava da própria tristeza da vida. Porque nossa vida nós temos momentos de alegria e temos momentos de tristeza. Né? Só que o ser humano ele tem uma capacidade de apenas ficar com apenas se lembrar o que é ruim. O que é bom parece que é o que o ser humano esquece. Ele só se lembra do que é ruim. Né? Se fundiu o motor do carro dele, pode ter fundido o ano passado, mas ele só vai se lembrar, né, daquele motor. Ele não se lembra de todas as bênçãos que ele teve. Então, a minha orientação para a pessoa fugir da depressão, além de exercitar sua fé em Cristo, né, ela precisa esquecer o passado. E esse passado, tantas coisas
tanto as coisas boas como as coisas negativas ela precisa esquecer, né? Tem pessoas que perdem entes queridos, né? Pessoas que perdem e claro, ficam ainda muito tristes e agoniadas com aquilo ali. Mas isso é um momento, meus amados, que a gente precisa superar, né? A gente precisa passar por este momento e viver o presente, o hoje, né? A gente precisa viver o hoje. Porque o que aconteceu ontem, esse já não volta mais. O que aconteceu ontem não volta mais. Eu preciso pensar no hoje, né? E hoje o que é? Hoje eu estou aqui sentado, conversando com amigos, né? Estou com a minha família, né? Estamos bem, graças a Deus, orando para que outras pessoas também venham a ficar bem, a passar por esse período desse vírus que está aí, não é? E essa é a vida. O que vai acontecer amanhã está nas mãos de Deus. E o que passou, passou. O que passou, morreu. O que passou não volta mais. Entendeu? Hoje de tarde, o que tu fez lá na tua avó? Tá? O que tu fez na tua avó hoje, tu não consegue trazer de novo. Aquela melancia que tu comeu lá, tu não consegue trazer ela de novo. Então aquilo já passou. Entende? Aquilo já passou. Aquilo já passou. Então as pessoas ficam muito presas ao passado, né? As pessoas ficam chorando demais o passado, chorando. As pessoas choram pelos pais que já perderam, mas se esquecem do netinho que acabou de nascer. Olha que incrível isso, né? Eu perdi meu pai há 20 anos atrás, né? Mas foi uma coisa que passou. Isso já passou, né? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o tenha, né? E o que eu estou vivendo? Estou vivendo hoje vocês, meus filhos, né? O Felipe pequenininho. Então é isso que eu estou vivendo hoje. Eu não posso deixar o meu coração no passado. E o futuro Deus pertence. Se eu vou ter o que comer amanhã, depende, né? Depende de Deus, de eu ter fé que vai dar tudo certo. Essa é a ideia que eu tenho para depressão, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Essa daqui. Muitas pessoas estão falando que o coronavírus não pega em crente cristão, né? O que você tem a falar sobre isso? Se o coronavírus não pega em crente, meu Deus, isso aí não existe, né? Uma que no que eu creio, aquilo que eu creio não me blinda das coisas deste mundo. O Senhor Jesus mesmo assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Ele não está apenas falando da salvação, mas ele está falando das pragas e das pestes, de tudo que está vindo. Então o cristão ele pode adoecer, né? Eu posso ter uma fé extraordinária em Deus, né? Eu posso ser um cara de oração, eu posso ler a palavra, eu posso orar pelas pessoas, mas um dia eu corro o risco de ficar doente, né? Eu corro risco, porque eu sou carne e osso, e isso muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas acabam desistindo da fé, porque elas não, agora eu tô com Cristo, eu sou blindado. Não, muito pelo contrário, é capaz de vir mais luta ainda, Érica, que é para te ser forjado, né? Como um vaso na mão do oleiro, como está lá em Jeremias, né? Deus disse, Jeremias, desce e vai à casa do oleiro e mostra como é que o vaso está sendo feito, né? Como é que o vaso está sendo formado. E isso é extraordinário. Então, o cristão que quer vida boa hoje, então ele nem venha para o cristianismo, né? O cristão que quer vida boa hoje, ele nem vem. Se ele quiser vida boa, né? Olha, eu recomendo ele nem ter fé, né? Porque o cristianismo, a pessoa que tem fé em Jesus, ela precisa passar pelas provas. Só que tem um detalhe, essa prova ela é com paz no coração. Entende? Eu sou autônomo, eu preciso que o meu telefone toque para mim ter os clientes, né? Agora com esse coronavírus, quem é que tá me ligando? Ninguém. Mas eu tô tranquilo, eu tenho fé, eu tenho paz no meu coração, porque tudo está nas mãos de Deus. Essa é a fé que a gente precisa ter, né? Algum pessoal quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Pode fazer, que a gente está aí para responder.
Vai lá, minha filha. A Bíblia Sagrada é ou contém a palavra de Deus? Ai, agora tu não sabe quem que te perguntou isso aí? Ela não quer ser identificada a pessoa que te fez essa pergunta? Não. É complicado, né? Se a Bíblia Sagrada ela é ou contém a palavra de Deus, né? Não, meus amados, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, tá? Ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, né? Só para você ter uma ideia, os mandamentos de Moisés são 600 e pouco, lá no Velho Testamento, né? E Deus mandou 10 mandamentos para o povo seguir. Tem um mandamento que diz assim, ó, que se o boi vier e der uma chifrada num homem, esse boi precisa ser morto, tá? E a carne desse boi não é para comer. Olha o tamanho da situação, né? É a mesma coisa que o meu cachorro pegar alguém, morder essa pessoa, né? E eu pegar e querer matar o cachorro porque ele mordeu a pessoa. Não, ele é um animal, né? Então, a lei, Érica, são os 10 mandamentos e ponto. Tá? Tu tem mais alguma pergunta? Deus criou o mal? Se Deus criou o mal? Deus criou o mal? Sim. Aí perguntaram aqui também, ó. Mas se Deus é tão bom, por que ele criou o mal? Bom, aí eu não sei. O que você acha da maldade humana? O ser humano está muito ruim, né? O ser humano está muito ruim. Eu não sei, tinha um vídeo de uma família toda que se pegou no pau agora esses dias, né? Os caras se deram o pau mesmo, as mulheres se pegaram dos cabelos assim. Foi uma coisa bem feia, onde tinha muitas pessoas brigando ali, né? E eu fiquei muito triste com aquelas cenas que eu vi ali, porque, meu Deus, em que se tornou o homem, né? O homem está muito ruim, né? O homem está muito ruim. O homem precisa ver a Deus, o homem precisa procurar um pingo de bondade no seu coração. E essas pessoas estavam se pegando. Muito feio isso. E isso que somos criaturas racionais, né? Somos criaturas racionais. Eu estou enrolando para me pensar, né? Eu acho bem interessante. A gente deve pensar para não falar besteira. Mas o ser humano está muito ruim, né, pessoal? E hoje em dia a gente vê muita maldade, né? E tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Pode ter certeza disso. O que a gente planta, a gente vai colher. Então, se eu colher maldade, se eu plantar maldade, eu vou colher maldade, né? Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então, eu convido a você plantar o amor, né? Você planta o amor e você vai colher o amor, né? Tem mais alguma pergunta, Érica? Uma pessoa perguntou: você acredita no chamado das pessoas? No chamado? Das pessoas. Sim, as pessoas têm muito chamado. Cada um de nós temos um chamado nessa vida. A gente não está em vão aqui, né? A gente não está em vão. Cada um de nós temos um ministério para exercer aqui na Terra, né? Então tudo aquilo de bom que a gente for fazer, ele já é um chamado, né? Agora mesmo não tinha uma mulher lá levando, tá no Facebook ali, um monte de marmitex, né? Uma senhora bem velhinha fez um monte de marmitex e está distribuindo para os caminhoneiros, né? 11h30 ela vai para a beira da BR ali e fica distribuindo marmitex, né? Isso é um ato de amor grandíssimo e é muito bom isso aí. Mais alguma pergunta? Perguntaram: o que o coronavírus tem trazido de bom para a humanidade?
Tudo aquilo que é ruim, ele traz alguma coisa de bom também, né? Para quem não sabe, na Segunda Guerra, Érica, na Segunda Guerra, foram inventados, na Primeira e Segunda Guerra, onde morreram muitas pessoas, se inventou um motor, né? Se inventou muitas coisas, muitas tecnologias vieram através da guerra. E agora com o coronavírus também, muita coisa está vindo aí. As pessoas elas saem da zona de conforto e acabam inventando outras coisas para sobreviver. Elas acabam inventando mais coisas, né, para que dê certo. Então o coronavírus ele tem trazido e vai trazer uma certa benevolência para o mundo. Né? O mundo vai ver que precisa de Deus, realmente precisa de Deus. Nunca se ouviu falar tanto em Deus como se está ouvindo agora. Nunca se ouviu falar tanto em Deus como está se falando agora. E porque as pessoas estão com medo. Isso aí vai trazer uma certa fé para alguém, né? Vai trazer alguma certa fé. Então, eu creio que é isso. E mais os templos, né? Que hoje em dia as pessoas estão com medo de se reunir nos templos e estão nas suas casas. E aquilo que eu venho dizendo, né? Em casa a pessoa ela pode adorar, em casa ela pode ler a palavra, ela pode orar, entendeu? Ela pode ofertar em casa, se a pessoa quiser ofertar, vai lá, compra um leite, dá para quem precisa, né? Se a pessoa quer dizimar em casa, ela pode dizimar, ela pega o dízimo dela, compra a comida e leva para o pobre necessitado, né? É assim, meus irmãos, é assim mesmo. Ok? Mais alguma pergunta, Eric? Quando ouvimos a expressão faça a diferença, o que ela quer se referir exatamente? Fazer diferença é tudo aquilo que tu faça, que tu te destaque de outras pessoas, né? Eu vi um grande filósofo falar esses dias que o ser humano, e a própria Bíblia também fala lá em Apocalipse, em dois tipos de pessoas, a pessoa fria e a pessoa quente. A pessoa ela não pode ser morna, né? Então tu não pode ser morno na tua vida. Tu tem que ter uma certa atitude. Se tu vai estudar para ser alguém, tu tem que ter uma atitude, encarar e estudar. Entendeu? Tu tem que ser quente, né? E no teu serviço também, tu precisa ser o melhor funcionário. Se tu tem uma empresa, tu precisa ser muito bom empresário. E então, Érica, nessa tua pergunta que tu pode fazer de novo para mim, pode reformalizar de novo essa pergunta para mim? Fazer de novo? Quando ouvimos a expressão faça diferença, o que ela quer dizer exatamente? Exatamente. Então, a diferença é isso. É tu te destacar dos demais, né? Então, hoje o que acontece? Hoje a gente levanta, toma um banho, vai trabalhar, né? Vem meio-dia em casa, de tarde vai para o serviço, de noite vem, janta e dorme. E os dias vão passando. Os dias vão passando. E a gente vai ficando velho. A gente vai ficando cada vez mais velho. E a Bíblia fala do cara ser quente ou frio, né? O que a gente não pode ser é morno, né? Então eu me cobro muito hoje em dia. Eu me cobro muito nesse sentido. Não, eu preciso fazer algo a mais, né? Eu preciso fazer algo de bom a mais. Isso é fazer a diferença, entende? Enquanto milhares de pessoas fazem a mesma coisa, entendeu? A gente precisa se destacar, principalmente no chamado. Se tu tem um chamado de Deus, tu tem que encarar isso e ir para frente, né? Tu tem que encarar isso e evangelizar, né? Ajudar ajudar as pessoas, independente da classe social dessa pessoa, independente se ela é bonita ou feia, independente de tudo, tu precisa ajudar essa pessoa. E isso é fazer a diferença, né? Porque senão tu vai ser apenas mais um, né? Quantas pessoas estão neste momento esperando que as coisas venham de mão beijada na vida delas, não é? E não é assim. A gente tem que fazer diferença. Fazer diferença é isso, tu levantar do teu conforto. Eu sei que tem muitas pessoas que saem do seu conforto
e vão fazer algo a mais em prol de ajudar o próximo, né? Essa é a diferença. Tá? Tem mais alguma pergunta, minha filha? Davi era segundo o coração de Deus? Se Davi era o segundo o coração de Deus? Olha, isso é uma pergunta meio complicada porque eu gostaria que as pessoas estudassem. Érica, não diz aí quem é que fez essa pergunta? Não. Não foi o João Pedro? Ah, tu deu risada, né? Falei João Pedro. Não. Claro. Não, é assim, ó. Davi foi segundo o coração de Deus quando ele era pequeno. Ele teve um chamado de Deus para ser rei de Israel. Né? Ele foi abençoado, ele foi um escolhido por Deus. Né? Então, eu acho assim que vale da interpretação de cada um. Né? Vale da interpretação de cada um. Porque Davi, ele errou muito, ele errou feio. O que Davi fez naquela época, se eu for fazer hoje, com certeza eu vou morrer na cadeia. Com certeza. Ou alguém vai me matar. Mesmo que eu seja o presidente da República hoje, se eu for fazer o que Davi fez, eu tô lascado. Né? Agora, por isso que eu não me baseio muito. A minha fé é em Jesus Cristo. A minha fé ela não pode ser baseada nos homens da Bíblia. Todos os homens da Bíblia eles falharam. Apenas um homem foi perfeito, que foi Jesus Cristo. Todos os homens falharam. Os profetas, todos falharam. Não é? Claro, teve alguns profetas que se destacaram, mas, enfim, eu creio que a maioria falhou, né? A maioria falhou. Então, eu deixo para aquela pessoa que quiser estudar sobre a história de Davi e tire as suas próprias conclusões. Né? Tem mais alguma pergunta? Perguntaram quais são os verdadeiros mandamentos. Bom, os verdadeiros mandamentos na fé judaica são 10. Né? Os outros 600 e poucos mandamentos, eu estou falando por mim. Eu creio que não foram dados de Deus para Moisés. Tá? Eu creio. Mas eu creio que no Antigo Testamento os mandamentos que foram dados foram os 10 mandamentos. Tá? Foram os 10 mandamentos. Porém, Jesus Cristo resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Quando tu ama o próximo, Érica, tu consegue ser uma pessoa boa e agradável. Quando tu ama, tu não consegue julgar. Quando tu ama, tu não consegue amaldiçoar. Quando tu ama, tu não consegue colocar inveja na pessoa. Entende? E esses dias eu estava um pouco revoltado, né? E eu até acabei falando algumas coisas que não devia, né? Até que um grande amigo meu me chamou. Isso foi muito forte, Érica, que aconteceu comigo. Esse amigo me chamou e disse assim: Paulo, tu é cristão? Eu digo: sou cristão. Tu segue a Jesus? Eu sigo a Jesus. Eu disse para esse cara: eu sigo. Esse cara me deu uma aula assim, ó, que meu Deus, foi o Espírito Santo falando comigo, né? Ele disse assim, ó: então se tu ama como tu tá falando, né? Por que tu não ora por aqueles que te perseguem? Eu digo: meu Deus, é verdade isso. Porque as pessoas que têm uma opinião contrária à minha, entende? Eu tenho que respeitar. E eu não posso amaldiçoar aquela pessoa que ela tem um pensamento diferente do meu. Aí eu não estou fazendo o ID de Jesus. Entendeu? Eu não estou falando abençoa aqueles que te perseguem. Né? Aqueles que perseguem, a gente deve abençoar. Aquele que nos persegue, principalmente o cristão, aqueles que são perseguidores de cristão, a gente deve orar. Esse cara me falou isso e eu me coloquei de joelhos assim depois da oração, agradecendo a Deus, porque verdadeiramente a gente quer seguir a Cristo, né? Só que olha os passos de maldade que muitas vezes a gente faz, né? E que não condiz com o cristão.
Então, meus amados, o verdadeiro cristão é aquele que entrega a vida para Deus, entrega os seus caminhos, esquece o passado, vive o presente, vive a família, vive os amigos. Parece até uma hipocrisia que eu estou falando, mas é bem assim que deve ser feito. Agora, se cada um de nós vai cumprir, depende do tempo de experiência, do tempo de tratado, do tempo do vaso ser formado, o vaso de oleiro ser formado, né? Tudo depende. Mas é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Uma pessoa perguntou, que eu não vou falar o nome pra preservar ela, uma pergunta bem polêmica. Ai. Ela perguntou: Fala mais alto, pessoal. cristão pode dançar ou cantar funk? Olha, toda a música, ela precisa ser analisada através da letra, entendeu? O cristão ele pode escutar a música que ele quiser, ele pode ouvir a música que ele quer, entende? Não tem nenhum mandamento de Jesus Cristo que diga, ó, tu não pode escutar o Mano Lima. Não, tu pode escutar o Mano Lima, né? Eu até particularmente gosto muito do Mano Lima, tá? Não escuto funk porque não é minha praia, não é minha área. Eu nunca gostei de funk, nunca gostei de samba, né? Sempre gostei do sertanejo, aquele antigão, né? Da segunda geração, Zezé de Camargo, Leonardo, Chico Rei Paraná. Eu sempre gostei dessa turma aí, né? E hoje eu parei de escutar? Não parei. Escuto até hoje. Só que o que eu gosto de escutar? Eu gosto de escutar uma música que tem uma boa letra. Entende? O funk, ele é um ritmo que busca sensualidade. Então toda menina que está dançando funk, ela não está apenas dançando por causa do ritmo. Ela está mostrando a sensualidade da mulher. Ela está promovendo a prostituição, entendeu? A promiscuidade, os desejos, os olhares sensuais de outros homens. E aí a gente acaba entrando e caindo naquela do adultério, da fornicação, dessas coisas que Apocalipse fala lá no finalzinho, que tais não herdarão o reino dos céus. Então, por isso que eu acho que depende da música e depende da letra, né? Mas se o cristão pode escutar, ele pode, desde que seja saudável. E dançar? Dançar? Nem pensar. Não mesmo. Como é que eu não posso imaginar um crente dançando funk. Não tem como uma mulher de Deus, que se diz de Deus, entendeu? Dançar funk, não tem como. É uma coisa contraditória, não, as engrenagens não se encaixam, tu entende? Por exemplo, se tu é uma mulher cristã, tu conhece o evangelho, tu conhece a palavra de Deus, e tu vai dançar funk, não combina. Claro que não combina, entende? Simples assim. Tem mais alguma pergunta? Não tem, mas eu quero falar. Tá. Não é mais pergunta, tá? Tá. Eu quero pedir pra você inscrever lá no canal Igreja Livres Unida em Cristo do YouTube. Se você quer fazer alguma pergunta, que ficou curioso e tal, só escrever que meu pai vai estar respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Bom, a Érica, que é a minha secretária aqui, já fez a despedida dela. Agradeço a todos que assistiram, que depois vão assistir essa live. E só para deixar o último recado, pessoal, você que tem um chamado em especial de Deus, esse é o momento de evangelizar as nações, entende? Esse é o momento de você sair de quatro paredes e proclamar o evangelho, né? Esse é o momento, né? Não é à toa, não é em vão que Deus fechou a igreja por este período. Deus fechou os templos por este período, para que as ovelhas saíssem, já que as ovelhas não querem sair, né? Já que as ovelhas querem ficar apenas naquele espaço, né? Deus agora fez tudo isso para que essas ovelhas saíssem dispersas, assim como aconteceu lá em Israel. Em Israel aconteceu a mesma coisa, Érica. Houve uma perseguição muito forte, né, para os apóstolos. E eles tiveram que vazar. A igreja teve que sair e proclamar o evangelho. É isso que está acontecendo agora. Já que o homem não ouviu isso, acha que o evangelho é apenas quatro paredes, né, está muito enganado. A gente precisa levar essa palavra para outras pessoas. Entende?
A gente precisa levar essa palavra, precisa levar o evangelho a outras pessoas. O momento é agora. O momento é agora. Não tem meio termo. Né? Não tem meio termo. O momento da gente evangelizar é agora. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos que ficou aí. Fernando, beijo pra você aí, Fernando. Deus te abençoe, meu querido. Né? Meu tio que tá lá em Nova Prata. Né? Minha tia, meus primos que estão lá trabalhando. Deus abençoe vocês aí. Que nós juntos, né? Também todos que estão ligados nessa live. Nós juntos viemos passar por esse problema, né? Por essa situação mais rápido possível, né? E unidos, né? Com certeza, unidos em Cristo e que dê tudo certo. Pessoal, você que prega, você que entende do Evangelho, vá e anuncie as boas novas, ok? Grande beijo para todos, Deus abençoe, grande abraço. Falou? Beijo para todos aí.